Leitura diária. Livro de Jó, capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha polpa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés dos aleijados. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos, como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhi o caminho para eles, e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei. No meio das suas tropas, eu era como um consolador dos que choram. Amém? Para refletir. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. No tempo do profeta Isaías, Israel passava por um período de grande apostasia, a ponto do próprio Deus afirmar: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1:3. Erguiam suas orações enquanto Deus dizia: quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Isaías 1:15. Acumulavam sacrifícios quando de nada serviam. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Isaías 1:11. Continuavam indo ao templo, enquanto o Senhor do templo não se agradava de seus corações endurecidos. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Isaías 1:12. E observando cada uma das festas sagradas, não como em que oferecendo o coração em santidade ao Senhor, mas aborrecendo o coração de Deus. E as vossas solenidades a minha alma aborrece. Estou cansado de as sofrer.
Isaías 1,14. Que retrato de uma igreja completamente fora do contexto que Deus desejava que ela fosse. Agora, observem parte da biografia de Jó contida no capítulo de hoje. Era chamado de feliz e dava um bom testemunho. Ajudava os pobres, órfãos e viúvas em suas necessidades. Amparava cegos e coxos. Repreendia o opressor. Consolava os que choravam. Vejamos o que Deus disse a seu povo por intermédio do profeta Isaías, como a fórmula para escapar da apostasia em que vivia. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1,16. Ou seja, busque, ó Israel, a cura mediante um reavivamento. Lavem as suas vestes impuras em meu sangue purificador. Arrependam-se do mal. Então, como Jó, estareis prontos para a reforma que é esta. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1,17. E aqui vai o recado do Senhor ao Israel espiritual, à sua igreja nos últimos dias. Isaías 2,2, mostrando que a mensagem do profeta não ficou no passado para o Israel antigo, porque para aqueles que pregam e vivem com fidelidade a palavra que sai da boca de Deus, afluirão todos os povos. Isaías 2,2. E assim como as pessoas tinham anseio por ouvir o conselho de Jó, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isaías 2,3. Quem é você hoje? Um arauto do Senhor ou um adorador hipócrita? Precisamos desesperadamente de reavivamento e de reforma, e isto só acontece através do batismo diário do Espírito Santo. Atendamos ao chamado de Deus. O tempo é breve, que nossos rostos resplandeçam à luz de Cristo. Eis o convite urgente de Deus. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 2,5. Vinde, benditos de Deus, e marchemos como um exército de um só homem, pois só há um único Deus e um único Senhor. Amém?